Liberte-se do fantasma dos medos. Capítulo 13 do livro O Poder Infinito de Sua Mente. Lauro Trevisan. Se existe demônio no mundo, este tem o nome de medo. Os medos formam a corja dos demônios que atormentam a humanidade. Eles estão em toda parte, penetram sorrateiramente em tudo e conseguem frequentemente se aninhar dentro da mente das pessoas. Todo pensamento de medo tem uma forte força magnética que atrai a realidade. Existem muitos tipos de medo, mas vamos desmascarar para sempre os mais frequentes. Medo da pobreza. Dificilmente se encontra um indivíduo que não tenha medo da pobreza. Veja como as pessoas lutam desesperadamente para amontoar bens a fim de se livrar da pobreza. E embora fiquem ricos, continuam assustados. Essa luta atormentada e persistente contra o medo da pobreza provoca estresse, esgotamento e, por fim, o homem acaba adquirindo um desnecessário infarto. Você não nasceu para a pobreza. Você é filho de Deus, herdeiro das riquezas do universo que estão à sua disposição. Diz a Bíblia: a bênção do Senhor dá a riqueza e não a faz seguir de sofrimento. Mergulhe na riqueza infinita. Tanto pobreza quanto riqueza são apenas estados de espírito que geram a realidade correspondente. Não acredito que a religião pregue a pobreza como condição humana, embora existam aqueles que optem pela vida pobre por professarem uma ascese que os satisfaz interiormente. Jesus pregou a pobreza em espírito, o que é muito diferente da pobreza econômica ou física. Pobreza em espírito é ter a mente despoluída, límpida, mesmo em meio à prosperidade. Pobreza física é um estágio transitório, situação circunstancial que não deve irritar e nem perturbar a pessoa, mas ter de degrau para alcançar a riqueza. Acredite na prosperidade e será próspero. Não tenha medo da pobreza e nem guarde ressentimento contra os ricos, mas sinalize as energias físicas e mentais, seus entusiasmos e criatividade no sentido de crescer sempre mais economicamente. Se os seus pensamentos constantes forem de abundância, atrairá abundância inevitavelmente. Então a gente percebe aqui, pessoal, que o Dr. Lauro Trevisan segue a linha do Dr. Joseph Murphy, certo? Medo da crítica. Este é um dos temores mais comuns, o medo da crítica, ou seja, o medo do que os outros vão dizer. É um demônio devastador. Sufoca talentos, amassa personalidades, destrói felicidades, cria barreiras imensas e aniquila a liberdade e a autoconfiança. Se você quer ser alguém neste mundo e quer viver a vida na plenitude sonhada, não se deixe levar por críticas destrutivas. Se todos tivessem dado ouvidos a críticas, muitos grandes homens teriam morrido no anonimato, e não existiriam o automóvel, o avião, as viagens espaciais, o computador e grande parte da tecnologia, porque sempre existirá alguém para dizer que não vai funcionar. Seja você. Deixe-se guiar pela sabedoria infinita que está no seu íntimo e siga em frente, de cabeça erguida, elevada autoconfiança, sem se assustar com as críticas.
Passe com a caravana e deixe que os cães ladrem a lua. Ralph Waldo Emerson, famoso filósofo norte-americano, escreveu certa vez uma mensagem muito importante a que convido você para meditar. Acreditar em nosso próprio pensamento, acreditar que aquilo que é verdadeiro para nós, no âmago do nosso coração, é verdadeiro para todos os homens. Isto é gênio. Expressemos nossa convicção latente e ela terá o consenso universal, pois o mais íntimo se torna oportunamente o mais exterior. E nosso primeiro pensamento nos é devolvido pelos clarins do juízo final. Dada a familiaridade que cada qual tem para com a voz da mente, o maior mérito que atribuímos a Moisés, Platão e Milton é o de que desprezaram livros e tradições e falaram não do que os homens pensavam, mas daquilo que eles pensavam. Todo ser humano deveria aprender a captar e atentar para o fulgor de luz que lampeja por sua mente, provindo do seu âmago, mais do que o brilho do firmamento de menestréis e sábios. No entanto, despreza ele instantaneamente seu pensamento, porque é seu. Em toda obra de gênio, reconhecemos nossos próprios pensamentos rejeitados. Eles voltam para nós com uma certa estranha majestade. As grandes obras de arte não encerram lição capaz de nos afetar mais do que isto. Ensinam-nos a sustentar nossa impressão espontânea com bem-humorada inflexibilidade, mesmo quando todo o clamor de vozes está do outro lado. Do contrário, mais tarde, um estranho dirá com magistral bom senso precisamente o que sempre pensamos e sentimos, e seremos forçados a receber de outrem envergonhados nossa própria opinião. Há uma voz correta dentro de você, que gosta de você, que quer o seu sucesso e felicidade. É essa voz que você deve ouvir, e quando você tiver que ouvir o que alguém fala, faça apenas com a intenção de confrontar com a palavra verdadeira que brota do seu interior. Deixe que os outros pensem como quiserem e sejam o que quiserem. Apenas não permita que eles tomem conta de você e entre a decidir no mundo que é apenas seu. Medo das doenças. Por certo, você conhece um grande número de pessoas que têm mania de doenças. Outras tantas pessoas não têm mania de doença, mas vivem falando de enfermidade, de morte e de remédios. Conheço ainda pessoas que têm tanto medo de doença a ponto de passar o tempo todo falando em doença. Lembre-se daquela lei da mente: o semelhante atrai o semelhante. Pensamentos de doença atraem a doença. Coloque-se sob a proteção divina e crie em si a imagem permanente da saúde. Imagine-se sadio e a doença não entrará em seu corpo. Sua imagem original e verdadeira, criada por Deus, é sempre perfeita. Mantenha essa imagem, não faça existir aquilo que não existe. Risque fora a doença da sua mente e ela desaparecerá da sua vida. O corpo é resultado da mente. Mens sana incorpore sano. Mens sana incorpore sano. Mente sadia, corpo sadio. Medo de perder a liberdade. A liberdade é dom interior, inerente à natureza humana. Embora correndo riscos, Deus criou você livre. É a liberdade que dimensiona o valor da sua vida. Ninguém pode roubar sua liberdade a não ser você mesmo. Mesmo numa prisão, você é livre, porque só você tem acesso ao seu universo interior. O seu mundo é a sua mente.
Sinta-se sempre livre, dono de si e protegido divinamente. Medo de perder o amor. Este medo produz uma série de distúrbios e tira a paz de espírito. O medo de perder o amor gera ciúmes, perturbações, estresse, depressão, angústia. Aí está o caminho inexorável da separação. Medo da ruptura produz a ruptura. Se vocês se amam, são como duas metades que se juntam de forma tão unitária que ninguém pode separar, a não ser vocês mesmos. Cultive então o amor, mantenha agradável comum. Aconteça o que acontecer, você sempre ficará com a melhor parte, o amor que existe em seu ser. Não se feche, pois na solidão. Não se feche, pois, na solidão, e nem viva atormentado de medo. Dê vida ao amor ao invés de sufocá-lo. É na liberdade, por incrível que pareça, que o amor se desenvolve e se fortalece. Envolva o seu amor num círculo de proteção divina e descanse. Medo da velhice. A velhice é fruto do seu pensamento. Se você mantiver sua mente jovem, aberta às inovações da vida, não entrará no estágio da velhice. Seja um jovem de 80 anos e todos adorarão você. A velhice é a madrugada da sabedoria, é o momento culminante da grandeza interior. À medida que os anos avançam, você passará a contemplar o mundo de um pedestal mais alto, e na proporção em que diminui seus espaços exteriores, aumentam consideravelmente os espaços interiores. Então, nada há para se perturbar. Seja feliz, jovem, alegre, benquisto, agradável, envolvente, atraente, simpático e querido em qualquer idade. Você está aprendendo neste livro a beber o elixir da eterna juventude. Diz a Bíblia: na velhice darão ainda frutos, serão ainda cheios de seiva e de vigor. Medo da morte. Por que você tem medo da morte, se a morte não existe? A sua vida não é seu corpo, a sua vida é seu espírito, e o seu espírito é eterno, perfeito, nunca morre. A sua vida é. Na verdade, nada morre em você, nem seu espírito, nem sua mente, nem seu corpo. O espírito é a fagulha divina, por isso imortal. A mente é o espírito individualizado, que faz com você, seja você, por isso também não morre. O corpo é energia que se transformará em outra forma de energia. Além disso, através de inúmeros depoimentos de pessoas que haviam morrido clinicamente e que voltaram a reviver, sabe-se que todos gostaram da nova experiência e sentiam-se maravilhosamente bem na outra dimensão. Não tenha medo, pois esta será uma experiência fascinante que não significa morte, porque morte não existe. Não pense em morte, palavra de sabor negativo. Pense em vida. Você está nesse planeta para desfrutar a vida. Repita várias vezes por dia que a vida é uma festa.
Ouça Jesus. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Medo de assaltos. Estamos vivendo uma época em que o medo de assalto e da violência é tormento diário. Resolve alguma coisa ficar assustado, estressado e deprimido, não ajuda em nada. Lembre-se de que o medo é um pensamento forte, emocionalizado, que atrai a realidade. Pensar é ser. Coloque-se todos os dias sob a guarda e proteção divinas. Uma força maior destrói e supera outra força menor. A presença divina domina o mal, a luz espanta as trevas. Mentalize com fé esta jaculatória, este mantra. Deus está em mim, me guia e me protege. A sua oração é a sua verdade. E a sua verdade obtém sempre a resposta divina. Portanto, agora você está divinamente protegido, de tal forma que nada nem ninguém poderá prejudicá-lo. Ao mesmo tempo, está sendo guiado divinamente, de tal sorte que Deus, que sabe tudo e sobre todos, sabe onde está o perigo, e há de guiar você por onde só lhe aconteçam coisas boas. Se você é pessoa assustada, decore e repita com frequência, principalmente nas horas de perigo, a oração de proteção divina constante no Salmo 90, que já foi citada 2 vezes. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nenhuma desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que todos os caminhos te guardem. Passe o verbo para a primeira pessoa. Nesse salmo disse Deus: ao invocar-me, eu ouvirei e atenderei. Proteção perfeita. Medo de cobras e de bichos. Lembre-se que o homem é o rei da criação. Todos os animais foram criados para obedecerem a você. Os animais hão de ver em você a imagem de Deus, que os criou. Por isso, não maltrate os animais domésticos ou selvagens. Se estão perturbando, ameaçando ou prejudicando você, determine que se afastem da sua presença e do lugar. Eles obedecerão, pois na ordem da natureza há uma hierarquia. Sinta-se grande, dono da criação, pois você é a própria presença divina manifestada aqui na Terra. Você é a imagem e semelhança divina, como diz a Bíblia. Tem Deus imanente. Tenha a mente convicta e elevada. São Francisco de Assis não convivia com aves e animais? Daniel não esteve na cova dos leões, sem que os animais lhe fizessem mal algum? Ligue-se em Deus, confiante, e será sempre protegido. Medo de ser enganado. Muitos têm verdadeiro pavor de serem ludibriados nos negócios, nas transações, nos contratos. Atenção, precaução, clareza, calma e cuidados é uma coisa, paranoia é outra. Invoque sempre a sabedoria infinita para que ilumine você. Emerson disse com razão: os homens sofrem ao longo de toda a sua vida, por causa da superstição tola de que podem ser ludibriados. Mas é impossível a um homem ser ludibriado por alguém que não seja ele próprio. Assim como é impossível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Existe em todas as nossas transações um terceiro elemento comanditário. A natureza e a alma de todas as coisas incumbe-se da garantia do cumprimento de todos os contratos, de maneira que um trabalho honesto não pode ser desperdiçado. Se você servir a um ingrato, trabalhe com redobrado afinco. Faça de Deus o seu devedor. Todas as atitudes serão recompensadas. Quanto mais tardar a paga, tanto melhor para você, pois a taxa habitual desse erário são os juros dos juros.
Medo do fracasso. Este medo geralmente está condicionado por uma experiência que não foi bem sucedida ou pela influência de pessoas que preconizam sucesso. Se um negociante não teve êxito ao abrir sua primeira loja, cada vez que tenta abrir outra, sente-se inválido por um temor infundado de fracassar. Ele estudou bem o negócio, os dados apresentaram ótimas perspectivas. A loja vai indo bem, mas ele anda temeroso, pressentindo sempre diante de qualquer dificuldade a iminência do fracasso. Mude desde já essa mentalidade, se você é assim. Aliás, não existe fracasso, e sim a experiência que encerra a lição que precisava ser aprendida. Ligue sua mente ao sucesso. O negócio que você abriu agora é outro negócio. Nada tem a ver com a situação anterior. Para criar a imagem positiva mais forte, fixe sua mente nos negócios que darão bons resultados. Vá em frente com coragem, entusiasmo, dinamismo e inteligência. Ponha na cabeça que foi talhado para o sucesso e sinta-se uma pessoa bem-sucedida. Você é um vitorioso. O pensamento positivo cria a realidade positiva. Use suas energias para progredir e confie na sabedoria infinita que habita sua mente. Há dias, uma jovem me contou que levava 15 dias para fazer